Com a mensagem da Igreja Apostólica. Que a Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo possam ajudar a todos nós, dando-nos muita sabedoria e entendimento para entendermos a razão de ser apostólico. Nesse instante, antes de iniciar a reunião, eu vou ler aqui 2 recados contidos nesse boletim. O primeiro recado fala sobre ofício fúnebre. Avisamos aos pastores que no ofício fúnebre deve ser cantado somente um hino de nosso inário, o hino de número 151, Nossa Homenagem. O segundo recado fala sobre a volta ao cargo do nosso irmão Eudes Carneiro. Nosso irmão Eudes Carneiro está aí voltando ao cargo novamente, seja muito bem-vindo no cumprimento de seu ministério. E agora, nesse instante, nós vamos dar início à nossa reunião. Por gentileza, eu convidar os que estão assentados que se coloquem em pé. E em sentido de oração, iremos rogar a Deus, nosso Pai, para todo o transcorrer desta reunião que horas está iniciando. Oramos. Glorioso Deus e eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que aqui nós nos encontramos reunidos no seu tabernáculo. Aqui estamos porque queremos te louvar, te agradecer, também bendizer o teu nome, pelas maravilhas concedidas a cada um de nós, dando-nos mais esta oportunidade de aqui estarmos na tua presença. Agradecemos também a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, agradecemos a Santa Avó Rosa e ao nosso santo e querido irmão Aldo, porque ambos muito lutaram para conceder a cada um de nós mais esta oportunidade. E agora, ó Santa Avó Rosa, nesse instante aqui estamos reunidos, unidos na mesma fé, porque queremos estar em comunhão com os céus. Por isso aqui estamos para aprender mais esse ponto de doutrina, para aprimorar os nossos conhecimentos e assim chegar à perfeição que Deus nosso Pai requer de cada um de nós, para que um dia possamos estar na eternidade com todos os santos e anjos. Entrego em tuas mãos e aos teus cuidados os atos desta reunião, para que tudo seja feito para a honra, louvor e glória da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo e de todo o reino dos céus. Por isso, entregamos em tuas mãos e aos teus cuidados e receba a nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Sempre na verdade. Amém. Todos poderão se assentar. E ainda todos nós juntos cantaremos mais alguns hinos. Iniciaremos cantando o hino de número 39, Vem para a Igreja. Meu amigo, que hoje vieste à igreja, não te esqueça que Jesus quer te salvar.
Cantaremos na sequência o hino de número 40, Há só dois caminhos. Há só dois caminhos para se caminhar, nesses dois desejos que milhares andar. No caminho estreito eu sigo a cantar, a entrar no céu e com Jesus sim estar. No caminho estreito Cantaremos na sequência o hino de número 42, marchando, louvando e cantando. Muito alegre vivem os filhos de Deus, muito felizes unidos estão, sempre unidos neste santo caminho, nele paz e salvação. Amém. Na sequência, irmãos, nós passamos para o ato da consagração de uma criança. Por isso eu chamar aqui à frente o nosso irmão Júlio César e a nossa irmã Andréia, trazendo o pequenino Antony de Souza, para ser apresentado ao nosso Deus. Entendam, prezados irmãos, que a consagração de criança é um ato de agradecer, de louvar, de glorificar a Deus pelo presente concedido a uma família ou a um casal. Entendam que a consagração não é para perdão de pecados, até porque o nosso irmãozinho Antony, ele não tem pecado ainda. Ele é inocente, ele é um anjinho que Deus, nosso Pai, concedeu a este jovem casal para alegrar o seu lar, para a formação de uma família, porque até então um casal, e com a chegada do nosso irmãozinho passa a ser uma família. E os nossos irmãos, né, o irmão Júlio César, com a nossa irmã Andréia, eles, sentindo-se feliz, sentindo-se alegre, então eles sentiram também no desejo de vir diante do altar para apresentar o seu filho a Deus, diante da igreja, tendo a igreja como testemunha, como prova de que eles receberam um presente de Deus.
Por isso, o irmão Júlio César e a irmã Andréia, lembra-se de que esse presente, essa criança, esse anjinho que Deus concedeu a ambos, ele requer de volta. Porque é um anjinho inocente que Deus tirou do seu reino e concedeu. Um presente valioso. Então, ambos têm que cuidar, zelar, assim como ganhamos de alguém que nos estima tanto um presente de alto valor, né? Então, quando o Júlio César dá um presente para a Andréia, né, ela guarda o mais que pode. É uma lembrança, é um presente que meu amor me deu. Da mesma forma, a Andréia quando dá para o Júlio César. No caso de Deus, nosso Pai, eles concederam a ambos este inocente, né? Muito lindinho, porque ele está original, conforme Deus os criou. Por isso, ele é encantador. Mas para que ele continue sendo esta criança encantadora, original como Deus os criou, depende de vocês dois agora. Porque Deus entregou em suas mãos para zelar, para cuidar, para educar e, acima de tudo, para fundamentar nos ensinos desta igreja, para que no futuro ele possa ser um jovem exemplar como ambos os foram. Quanta felicidade os pais tiveram quando viram os dois se unindo, se casando, formando um lar, assumindo uma responsabilidade. Esta alegria, essa esperança, ambos precisam ter. Agora, para isso, precisa cuidar, precisa zelar. Daqui uns dias, uns anos, chega o momento de ir para a escola. Papai e a mamãe precisam estar acompanhando. O papai e a mamãe precisam ser os verdadeiros amigos, companheiros, para que quando o Anthony encontrar com algo, o contrário do que o pai e a mãe ensinam, do que ele ouve na igreja, a primeira pessoa ele procurar seja um dos dois. Isso só acontece quando o pai e a mãe são verdadeiros amigos dos filhos. Então, não pode falhar no momento da educação. Amar não quer dizer concordar com tudo o que a criança faz. A educação do Anthony depende do Júlio César e da irmã Andréia. Assim como foram educados para ser um exemplo para o mundo, para a sociedade, também precisa querer que o nosso irmãozinho Anthony, no futuro, seja um jovem exemplar para esta humanidade, para esse mundo tão carente de pessoas educadas, de pessoas realmente que viva uma verdade, uma vida honrada, que possa ser confiável por todos. Por isso, a responsabilidade de ambos é muito grande, porque vocês passam a partir do nascimento dessa criança, cuidar e zelar de uma propriedade de Deus. E um dia, ambos vão prestar conta desta propriedade. Por isso, cuide, zele o mais que pode, porque também serão recompensados por tudo quanto farão pela vida, pela educação, pela criação desse pequenino inocente, nosso irmãozinho Anthony. Por isso eu deixar em vossos corações estas palavras. E agora eu convidar a igreja para ficar em pé, e eu vou tomar o Anthony em meus braços para fazer uma oração apresentando ele a Deus. Em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, aqui encontra em meus braços esse pequenino, nosso irmãozinho Anthony de Souza, que os nossos irmãos Júlio César e a irmã Andréia trouxeram diante desse altar
para ser apresentado ao Senhor, Pai, como prova de reconhecimento, como prova de gratidão, por tudo quanto o Senhor tem concedido a eles e principalmente por essa vida tão preciosa que o Senhor entregou nas mãos deles para ser cuidado. Por isso, nesse instante, Santa Avó Rosa, eu suplicar à Senhora, a Mãe Maria Santíssima, para dar sabedoria para este casal, para que eles possam ser pais exemplares, para zelar, para cuidar, para educar desse nosso irmãozinho, e no futuro ele possa ser um jovem exemplo para esta humanidade, um jovem de talento para exercer seu ministério e assim muito louvar e glorificar o reino dos céus. Por isso, eu pedir à Senhora Santa Avó Rosa para escrever no livro da vida esse nome, Antônio de Souza, e que esta escrita fica gravada com letras de ouros, e por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, em nome do irmão Aldo, eu declaro-os consagrados. Amém. Cantaremos o hino de número 91 do nosso inário. A igreja pode se assentar. Na sequência à nossa reunião, nós passaremos a ouvir a apresentação do coral. Eles vão apresentar o hino com o título Igreja da Verdade.
da verdade, sem temer, pois vivemos sempre em santidade, santidade pra vencer. Da verdade e poder, temos a felicidade, felicidade no viver. Firme na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade, santidade vai para o céu. Servindo a Deus com toda lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. Descendo a
Na sequência, prezados irmãos, eu passo a fazer a leitura da mensagem referente às contribuições, onde a direção da igreja pede que precisa do amor, da dedicação, do esforço de cada apostólico em benefício da nossa igreja. Irmãos, antes de ler, eu mostro aos irmãos, já fazia alguns anos que não tínhamos um apelo de coleta com uma página inteira de nosso boletim interno. Mas, pela necessidade da obra, a direção da igreja então se viu na necessidade de dirigir mais palavra a nós, para que então a igreja volte a valorizar esta obra que Deus nosso Pai nos encarregou. E voltando a valorizar irmãos, é quando nós os apoiamos, sabendo de que para uma reunião dessa acontecer é preciso contribuição, sabendo de que para atendermos às necessidades de muitas almas que clama pela misericórdia de nós, pela misericórdia de Deus, nós precisamos contribuir para que esta palavra chegue até esses corações. Para que possamos ter salões à altura de receber todo o povo que quer vir para a igreja, nós precisamos contribuir para a construção desses grandes salões. Irmãos, eu me lembro que quando eu era criança, isso já tem alguns anos, né? Eu ouvi os pastores dizer, vai chegar o tempo que esses salões que temos não vai caber mais o povo. E aquilo para mim causava admiração, nossa, será quando vai chegar esse tempo? O tempo está aí, meus irmãos. Os anos passam velozmente e o mundo, a vida do mundo não é boa, as pessoas, sabendo que existe um lugar que ensina a viver em paz, então sente-se o desejo e o interesse em conhecer. Só que para eles vir, nós precisamos ter lugar para acatá-los, assim como fomos acatados quando viemos. Agora entenda uma coisa, irmãos, que quando viemos, tudo era início, tudo era começo, né? Eu me lembro que eu frequentei alguns anos debaixo de uma lona preta, mas a gente não via a hora, o dia de chegar, de ver o anúncio no rádio da reunião daquela cidade para ir para a igreja. Hoje já não é início mais, irmãos. Hoje nós já temos aí mais de meio século caminhando com a tecnologia avançada. Então nós precisamos também acompanhar com as nossas estruturas. Assim como o nosso conhecimento já está muito além dos conhecimentos de todos os lugares da terra, nós precisamos também, com as nossas estruturas, acompanhar os nossos conhecimentos, para que as pessoas, ao vir, encontrem realmente a paz, o consolo, tão almejado para viver nesta terra. Por isso eu passo a ler para os irmãos o recado do boletim. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui, reino de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e dedicação esta nossa missão,
pois foi o voto que fizemos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa Igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas, dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinar o seu povo a contribuir e a manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Portanto, é nosso dever manter a casa do Senhor, que é esta igreja na terra, é a igreja apostólica, e que nada falte para que a nossa igreja cumpra sua missão. Entretanto, estão fazendo em movimento para que nossos irmãos não façam suas contribuições, dízimos, e com estes movimentos estão prejudicando a nossa obra. Isto porque as coletas sempre diminuem muito, nos primeiros 3 meses do ano, houve uma queda muito grande nas mesmas, e nós estamos preocupados e nós estamos precisando muito de boas contribuições para saldarmos os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentam muito a cada mês. Este movimento destas pessoas não é aceito por Deus Pai, por seus santos, pois está prejudicando a nossa igreja. A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuir para a conservação, ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas preciosas para o nosso Deus e Pai, para Jesus nosso Senhor, para a Mãe Maria Santíssima, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições e os que puderem, contribuam com os seus dízimos e não se esqueçam da promessa que Deus o Pai fez através do santo profeta Malaquias, e depois fazer prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confiem, pois, conforme nos dizia a Santa Avó Rosa: quem em Deus confiou nunca se enganou. A direção da igreja espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus Pai e de todos os seus santos recaiam sobre
as suas vidas, seus lares e suas famílias. Entretanto, não se esqueça que ainda temos o compromisso do pagamento da compra do canarinho. Então aqui está, prezados irmãos, uma mensagem, como eu disse, para os irmãos que já há anos não víamos mais uma página inteira de nosso boletim sendo usada para esclarecimento de pedido de ofertas. Irmãos, eu me lembro muito bem que na festa do batismo de setembro, eu estava na sede e tive a oportunidade de conversar com o tesoureiro da igreja naquela ocasião. E ele disse: graças a Deus, estamos pagando todas as despesas da festa com as coletas arrecadadas aqui. E ele disse: isso há muitos anos não acontecia. Mas, com essas ofertas entrando, cumprindo em nós aquilo que o irmão Aldo disse, que a igreja estava preparada para continuar seguindo em frente, e com o passo avançadíssimo que damos, levando até muitos corações esta mensagem, esses conhecimentos, alimentando muitos corações, algumas pessoas se dispersaram no caminho, e o inimigo então a pegou para lutar contra a obra de Deus na terra. E, irmãos, isso tem prejudicado muito a obra de nossa igreja. Por quê? Porque naquela evolução que o irmão Aldo nos deixou, com aquela confiança do voto em que todos fizeram de melhor servir, a igreja estava caminhando em passos largos. E tudo que era feito, irmãos, era pago, porque a igreja tinha dinheiro para pagar. Ainda me lembro que, conversando com o conselheiro patrimonial, ele disse: em breve estaremos centralizando todas as construções da igreja apostólica aqui na tesouraria da igreja, e daqui então nós distribuímos o pagamento para cada congregação, para que num curto prazo nós teremos salões novos para atender a necessidade do nosso povo, de nossos irmãos. Mas, irmãos, esse plano foi quebrado, porque o início dos compromissos foi dado, mas alguém saiu aí fazendo um movimento, e até onde eu estava pregando no final de semana passada, eu cheguei lá e vieram me falar: nós queremos fazer algumas melhorias aqui, não há necessidade não, mas nós queremos fazer porque falaram que lá na sede tem dinheiro sobrando. Eu falei, na hora eu respondi: irmãos, como tem dinheiro sobrando se no boletim está pedindo, pelo amor de Deus, ajude-nos a pagar os compromissos? Ah, pois é, mas o irmão aí falou. Ah, pois é, mas não tem. A direção da igreja está implorando a nós, para que nós voltamos a contribuir como antes, para que a obra continue, irmãos, em passos largos como estava. E não está. Os irmãos ouviram aqui desse púlpito, quando foi lido, que para as reformas, as compras de terreno, para as construção, está suspensos a ajuda da sede até o batismo no mês de maio. Então, meus irmãos, nós precisamos mais uma vez fazer uma escolha e uma decisão na nossa vida. Se nós vamos ouvir a palavra do Santo Irmão Aldo, a direção da igreja que está nos ensinando a continuar cumprindo com aquilo que o Irmão Aldo nos encarregou e nos confiou, ou se vamos dar ouvido para uma meia dúzia de pessoas que está lutando contra a obra de nossa igreja. Essa decisão é cada um de nós que precisamos fazer. E se queremos o bem, se queremos o progresso, se queremos o crescimento de nossa obra, nós precisamos provar o nosso amor. Provar o nosso amor, irmãos, por tudo quanto temos recebido. É promessa de Deus. Deus não falha com aquilo que Ele promete. Passa o tempo que passar, mas Ele cumpre.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é a casa de Deus. E depois farei prova de mim, se eu não derramarei bênção tal sobre vós, até que haja lugares para receber essa bênção. Olha, irmãos, a promessa que Deus tem para os seus fiéis seguidores. Então nós precisamos, meus irmãos, ouvir, analisar e acatar. E de preferência, dar as mãos à direção da igreja, é mesmo que estivesse dando as mãos ao nosso querido irmão Aldo, e dizer, vamos continuar em passos largos. Eu sei que os irmãos aqui desta congregação têm um sonho a se realizar. E muitos não vê a hora, né? Alguns de começar, alguns já de concluir a obra, alguns já de estar dentro de um templo novo. Porque, irmãos, os templos que está sendo feito, está sendo um mais bonito que o outro. Não é para engrandecer ninguém, irmãos, porque tudo que fizemos nesta igreja é para a grandeza do reino dos céus. E é justamente por isso que não são todos que servem para cuidar de obras. E aqueles que querem fazer para a sua grandeza não fica. Logo sai fora, porque tudo o que fizemos nesta igreja é para a grandeza do reino dos céus. Tudo, irmãos, isso é o trabalho dos obreiros, é o trabalho dos regentes, dos músicos, dos coristas, o trabalho de pregação, o trabalho dos diáconos, da manutenção, a limpeza, tudo é para a grandeza de Deus. Não é para aparecer o nome de fulano ou de Beltrano, porque quando alguém quer aparecer, logo ele perde a proteção, porque Deus não criou ninguém para aparecer. E assim, meus irmãos, como eu ia dizendo para os irmãos, cada um dos salões que está sendo construído é um mais bonito que o outro. E eu sei que os irmãos aqui também não vê a hora de estar dentro de um novo templo. Mas para isso, meus irmãos, o custo é alto. E nós precisamos então nos unir e dizer, vamos fazer e vamos fazer. É só o que precisa. Eu me lembro de uma vez que o irmão Aldo colocou uma nota no boletim dizendo assim, quando são unidos, tudo fica mais fácil para ser feito. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos unimos, o milagre acontece. E quando a gente para analisar o que é feito, o que está sendo feito, o que foi feito, aí a gente chega à conclusão de dizer realmente, aconteceu um milagre. Eu digo assim, irmãos, porque eu tenho acompanhado a construção de algumas congregações, e congregações de frequências pequenas. Posso até dar exemplo de algumas, congregação de Araraquara, congregação de Guararapes. Irmãos, é 60 pessoas a frequência. Na comunhão de Araraquara, na reunião de sábado, tinha 350 pessoas dentro do salão. Famílias aparentemente pobres, mas que arcaram com os compromissos. E fizeram um salão para a grandeza do reino dos céus, para o conforto de nossos irmãos, que hoje ninguém se envergonha mais de convidar, se for preciso, o presidente da República para participar de uma de nossas reuniões. Guararapes, estávamos lá colocando os vidros, as pedras, e muitas pessoas passavam na rua e diziam, o que vai ser feito aí? O que está sendo construído aí? Tinha algumas pessoas que nem esperávamos responder, diziam, é um shopping que está sendo construído na cidade? Porque é uma cidade pequenininha? Não, aqui é uma igreja. Nossa, uma igreja? Então esse povo tem dinheiro, hein? É um milagre, meus irmãos. É um milagre de quando nós nos unimos, o milagre acontece. E as coisas saem, por quê? Porque é para a grandeza do reino dos céus. E aí quando terminamos, na sexta-feira, e já no domingo teria a Santa Comunhão, todos os que passavam na rua naquela cidade paravam para olhar a beleza
que ficou aquele templo. E assim outros mais. Agora no mês de janeiro estávamos lá em Rondonópolis, trabalhando no novo salão também. E como eu disse para os irmãos, cada um mais bonito do que o outro. Agora, irmãos, nós não podemos fazer com que essa evolução pare, não. Porque o inimigo, ele não está contente com isso, irmãos. Tanto que ele usou pessoas de dentro da igreja para influenciar o restante da igreja a não contribuir. E é justamente para essas pessoas que nós temos que falar, não, eu estou com o irmão Aldo e com ele eu estarei e ficarei e vou ajudar no que for preciso. E assim a obra de nossa igreja em breve, irmãos, temos fé e cremos que em breve voltará a caminhar em passos largos com os compromissos, com as construções dos templos, porque são templos, irmãos. Acabou aquele negócio de começar um templo e ficar 5, 6 anos construindo. Aquele de Guararapes, 8 meses os irmãos estavam inaugurando. 8 meses. Estamos já dentro do de Chapecó, 1 ano e 4 meses. Um salão onde colocamos no dia da Santa Comunhão 1.275 pessoas, todas dentro do salão sentado, inclusive o coro. Eu não estou falando isso, irmãos, para nos engrandecer, porque como eu disse para os irmãos, é para a grandeza do reino dos céus. E cremos também que essa fase rapidamente vai passar, porque os irmãos vão repudiar estas criaturas e vai voltar a contribuir para esta igreja, e em breve estaremos caminhando em passos largos também. E quem sabe teremos a oportunidade de estarmos aqui em Curitiba, como vamos em outro salão aqui para colocar vidros, pedra, o que for preciso, o mais rápido possível para inaugurar também um templo novo aqui. Por isso, prezados irmãos, vamos atender a direção de nossa igreja, porque nenhum deles está pedindo para a sua pessoa, não. Não é para aparecer alguém da direção da igreja, mas é para crescer o nome da igreja apostólica e para a grandeza do reino dos céus na terra. Guarde consigo estas palavras. E a Santa Vó Rosa e nosso santo e querido irmão Aldo nos ajudarão a entender a missão que nos foi confiada de salvar almas para o reino dos céus. De cabeças curvadas eu vou orar para consagrar as contribuições. Santa e querida Vó Rosa, nesse instante, acabei de falar alguma coisa para esses meus irmãos, refletindo nessa mensagem contida nesse boletim, falando sobre o progresso, sobre o crescimento, o quanto precisamos nos unir para que possamos voltar a caminhar em passos largos para cumprir aquilo que o irmão Aldo disse, que estávamos preparados para continuar seguindo em frente. Abençoe a vida, a saúde e o trabalho desses meus irmãos, dando a cada um deles muitas prosperidades, porque eles são filhos agradecidos e saberão retribuir com oferta de gratidão. Em nome da Senhora Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, eu declaro essas ofertas consagradas para a ampliação do reino dos céus aqui na terra. Amém. Nossas irmãs poderão recolher as contribuições, todos terão oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. E assim que recolher aqui dos componentes da orquestra, ouviremos o hino sendo executado por eles com o título Adoração à Santa Vó Rosa.
Agora as irmãs passará a segunda sacola, que é para o pagamento do restaurante Canarim, onde foi nos oferecido, né? E a direção da igreja, cumprindo aquilo que o irmão Aldo disse, quando o irmão procurou ele para comprar algumas propriedades, ele disse: já perdemos muito tempo, mas ainda há tempo, vamos correr atrás. E de conformidade, então, os proprietários vai oferecendo para a igreja vai adquirindo essas propriedades. Lembrando, irmãos, de que é nós que pagamos, porque a igreja é nossa, nós somos a igreja apostólica, né? E é para o nosso próprio benefício, adquirindo espaços para um número maior de pessoas participar de nossas festas na sede. Vamos ouvir o coral que vai apresentar o hino com o título Santa Divina.
Na sequência, eu passo a fazer a leitura de um comunicado do Conselho da Igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a direção desta igreja está unida e trabalhando pelo bem da igreja e de todos os irmãos. Por isso pedimos a sua confiança e o seu apoio, principalmente nos ajudando com suas contribuições. A obra desta igreja não pode regredir em nenhum sentido. E precisamos do esforço de todos para continuarmos crescendo e levando o nome dos nossos santos e desta igreja como oportunidade de salvação. Não deem ouvido às fofocas ou comentários maldosos. Se tiverem dúvidas, perguntam à direção. Teremos o maior prazer em lhes esclarecer. Informamos que a composição da direção da Igreja Apostólica, eleita pelo voto dos membros do ministério, em 17/5/2014, como comissão provisória, e em 29/8/2014, como conselho deliberativo, é formado atualmente por presidente, pastor José Sólio Filho, vice-presidente, pastor Wagner Ormange, conselheiro administrativo social, pastor João Stanley, conselheiro contábil financeiro, pastor Carlos Alberto Trevisan, conselheiro administrativo e patrimonial, pastor Luiz Carlos dos Santos, e a secretária, diaconisa Efigênia Juventino. Esses irmãos são os conselheiros de nossa igreja e que estão pedindo o nosso apoio como igreja, como irmãos, e como eles disse, principalmente um apoio financeiro, para que a igreja não venha a sofrer nenhum atraso na sua obra. Nós ainda vamos ouvir mais um hino, depois eu passo a ler a mensagem da reunião. O hino que vamos ouvir agora tem o título O Grande Profeta de Deus. Também eu lembro a toda a igreja que hoje termina o horário de verão. À meia-noite, nós voltamos 1h, né? E voltamos ao horário normal. Vamos ouvir então o grande profeta de Deus.
sua sabedoria também tinha amor e bondade, pois sempre fazia o bem, sempre que alguém o procurava, e a ele algo pedia, ele nunca dizia não, nem de noite nem de dia.
Amém. Irmãos, eu agradeço a presença de todos, a presença dos membros, dos nossos visitantes. Agradeço o trabalho do coral, seus regentes. Também agradecemos aos nossos internautas que estão nos acompanhando onde quer que esteja. O nosso muito obrigado pela sua amável atenção. A mensagem que nós vamos meditar fala sobre a importância e o valor da união. Irmãos, nós acabamos de ouvir belas apresentações de hinos cantados, orquestra muito bem executadas, por pessoas, por seres humanos, executando-os, como eu disse para os irmãos já antes, para glorificar a Deus, para exaltar, mas para nós, para nos alimentar, para alegrar a nossa alma, e quem sabe, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, também uma união de notas musicais, formando melodias diferentes das que têm ouvido no transcorrer de sua vida. É essa união que esse profeta que acabamos de ouvir esse hino dedicado em seu nome, lutou por mais de 40 anos pedindo para o seu povo. Nosso santo e querido irmão Aldo, irmãos, ele nunca cansou de pedir a nós essa união, para que nós, como pessoa, como seres humanos, chegássemos a ter a perfeição, ou chegaremos, porque ainda não chegamos, chegaremos a ter a perfeição que essas notas musicais tiveram para entoar essas melodias. Para que chegássemos à perfeição que estas letras chegaram, para que esses irmãos, um número considerável de pessoas, cantasse em melodias, contralto, baixo, tenores, formando uma harmonia para nos alegrar, para nos alimentar, para a fortaleza da nossa alma. E nesta oportunidade, então, nós vamos meditar numa mensagem falando sobre a união que nós precisamos alcançar para que nós também possamos alegrar a Deus com as nossas atitudes, assim como esses hinos, como essas melodias nos alegraram. E até por que não dizer, alimentaram a nossa alma como a alma dos senhores internautas que está nos acompanhando via internet. Por isso eu passo a ler para os irmãos, nesta oportunidade, nesses poucos minutos que nos resta, esta mensagem dizendo assim: prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância dessas virtudes tão essencial à vida com Deus e seus santos. Enquanto vivemos aqui na terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades e os dilemas da vida, e também às tentações, mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas
quando estamos unidos num mesmo ideal, na mesma fé e num mesmo servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possam cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, quando disse: de sermos um com o Pai e o Filho, um com Deus e com Ele, que é o voo mais alto da união, da consagração, da salvação, da redenção, que é o objetivo da vida. Por isso, o Santo Irmão Aldo nos falou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem, resumidamente, os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, dizendo: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos, todos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros considerem os outros superiores a você. Considere os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar, ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo do que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Estas palavras são palavras do amado apóstolo São Paulo, que dirigiu a igreja da sua época. E continua a direção da igreja dizendo: esta bela instrução ao amado apóstolo sobre a união nos ensina estarmos unidos a Jesus e hoje também a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e espírito, sempre buscando, em primeiro lugar, o interesse coletivo da Igreja
e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano, um perfeito exemplo de união de órgãos com suas funções e objetivos, junto ao Espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida natural, conforme idealizada por Deus Pai, para seus filhos, e, consequentemente, a grande herança de, quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celestial. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia do livro de Gênesis, confirmada por Jesus nos Evangelhos: e deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne, ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. E o próprio símbolo do casamento, que é a aliança, nada mais é do que a união de duas pontas distintas que se ligam e passam a ser únicas, num símbolo de união eternas e sem fim. Na música, a união das notas musicais formam as mais lindas melodias e canções que até no reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona nossos corações. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que, até no início da criação, descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos. E por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolha, conforme seu livre arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que, num gesto de amor, nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça nos deixa colher o que plantamos. Outro grande e valioso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir em sua época seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar, e eles, os discípulos,
precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do amado Mestre Jesus. Por isso, ele disse: fazei isso em minha memória. Nos dias atuais, Jesus instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele através dos elementos eucarísticos que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas de seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, nos lembrando do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua segunda vinda e, principalmente, dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. E é nesse propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores, obreiros e mensageiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e mensagens edificantes de ânimos, esperança ao nosso povo. Sejam um verdadeiro discípulo desta igreja, sendo exemplo de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E em sua mensagem seja um bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus, aos seus santos, respeitando uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho dos pastores, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembram-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediam a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, para que se cumpra a palavra de Jesus, quando disse que haverá um só rebanho e um só pastor. E assim esta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com as bênçãos e a proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir
a verdadeira vida, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus destinou às suas criaturas aqui na terra, aqui nesta terra, e depois desta vida, possamos continuar em união eterna, lá nos céus, para sempre com Deus e seus santos, com Deus e seus santos e anjos, no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor e da criação, da união de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade. Então aqui está, prezados irmãos, para o conhecimento de todos nós, esta mensagem, possamos dizer, longa, né? Falando sobre a união. E os irmãos viram aqui dentro dessa mensagem vários exemplos, não é? Exemplo da música, como eu já disse para os irmãos antes, exemplo do casamento, exemplo da criação divina, que Deus nosso Pai não estava sozinho, mas unidos, eles nos criaram, a sua imagem e semelhança. E um outro símbolo muito importante, também aqui, o da aliança, duas pontas unidas, que selam um matrimônio, um casamento, que para Deus é eterno. Então, por isso, meus irmãos, nós estamos relembrando nesta oportunidade, relembrando, irmãos, porque não é mensagem nova. Tudo que era de novo para ser revelado a nós, o irmão Aldo revelou. Para muitos pode ser novo, porque no momento que o irmão Aldo dirigiu à igreja a palavra, na ocasião passou despercebido. Mas a direção da igreja agora só relembra para nós, para que nós possamos nos despertar. E voltamos a analisar a nossa vida se nós estamos vivendo nesta união tão desejada pelos céus. Irmãos, é com essa união é que nós seremos fortes. É com essa união é que nós podemos cantar com convicção. Um hino tão simples, né? Quando cantamos no início de todas as nossas reuniões, nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, porque somos unidos. Aí seremos fortes. A igreja forte que não teme o mal. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, é a nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, é a doutrina que nos faz ser forte. Por isso nós somos armados com os escudos de Deus. Que quando deparamos com o problema, clamamos pelos céus e os céus estão do nosso lado nos ajudando a vencer. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Pronto, conclui tudo, meus irmãos. Um hino que qualquer uma criança apostólica canta. Conclui tudo o que precisamos viver e principalmente o que está escrito nessa mensagem. Então, meus irmãos, lembre-se, unidos seremos fortes. Unidos seremos imbatíveis. Seremos invencíveis. E para encerrar, eu lembro aos irmãos, o exemplo que a Santa Vó Rosa deu ainda quando aqui estava. Saiu há poucos dias no boletim. A igreja ali reunida, ela pegou um palito e deu para cada um dos pastores que ali estava. E depois disse, quebre eles. Simplesmente eles pegaram e quebraram. Fácil. Depois ela pegou um feixe de palito e entregou. Agora quebre. E não teve condições de quebrar. É assim quando estamos unidos. Não há barreira do mal que consegue enfrentar um povo unido com os escudos de Deus. Porque o batalhão celestial que luta por nós é muitas vezes superior em força e poder
do que o mal tenta atravessar o nosso caminho. Por isso, prezados irmãos, vivam essa união. Sejam unidos. Não fique olhando por problema, por desobediência um do outro, não. Unam-se a eles. Porque unidos nós conquistaremos. Unidos nós venceremos. E unidos nós chegaremos ao reino dos céus. Amém. Que a Santa Vó Rosa e nosso santo e querido irmão Aldo possam ajudar a todos nós a sermos unidos para um dia conquistarmos a nossa morada eterna. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção. Muito obrigado também aos internautas, aos nossos visitantes. Digo que nesta congregação nós teremos reuniões todas quarta-feira, sábado às 19h30 e domingo ao meio-dia. Quando sentir-se o desejo de voltar mais vezes, sejam bem-vindos. E aos poucos vai aprendendo a viver fazendo a vontade de Deus. Aqui, nós nunca aprendemos tudo o que é preciso. Nós vamos aperfeiçoando a cada dia, até chegar na eternidade. Ninguém aqui pode dizer, eu já sei tudo. Não. Todos nós estamos aprendendo. E todos nós vamos aprender até chegar na eternidade. Todos em pé, vamos orar encerrando a nossa reunião. Ó Santa e querida Vó Rosa, nesse instante aqui estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui alguns minutos, meditando nestas mensagens, tivemos o privilégio de ouvir lindas melodias, que muito alimentou a nossa alma, o nosso espírito, como também creio que alimentou a alma dos nossos visitantes, dos nossos amigos internautas, também daqueles que porventura ouviram pela primeira vez. Por isso nós te agradecemos pelo trabalho que esse coral desenvolveu nesta reunião. E também por esta mensagem que chegou ao nosso conhecimento mais uma vez, pedindo para que nós sejamos unidos para sermos imbatíveis. Dá-nos condições, ó Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo, com a Mãe Maria Santíssima, para que a cada dia nós possamos unir mais uns aos outros. E assim unidos, nós conquistaremos a nossa vida eterna com Deus e teremos esse direito de viver para todos sempre. Agora me lembro, Santa Vó Rosa, desses nomes que muitos de meus irmãos, teus filhos, depositaram nessa caixa de pedido de oração. Eu não sei o que essas pessoas estão precisando, mas a senhora Vó, o senhor irmão Aldo, foram santos criados nos nossos dias para ouvir e atender às nossas necessidades. Solucione os problemas, atenda os pedidos, alivie o sofrimento, fortaleça-os na fé. E assim todos seremos fortes para sermos vencedores e sermos mais unidos nesta terra. Ajude-nos, ó Santa Vó Rosa, para que possamos alcançar os objetivos esperados por Deus e assim então conquistaremos muitas almas com o nosso viver honrado nesta terra. Abençoe os pais, as mães, as crianças, a mocidade, a juventude e as pessoas de mais idade também. Cubra todos com o seu manto protetor. Ainda peço que a senhora abençoe também os nossos visitantes, concedendo a eles aquilo que eles vieram em busca. Quem sabe de soluções de problemas, alívio para sofrimento ou quem sabe alento na alma. Abençoe também os nossos amigos internautas que nos acompanham. E assim todos abençoados pela Senhora, o seu nome e o nome de nosso santo e querido irmão Aldo será mais uma vez glorificado. E agora, prezados e queridos irmãos, tenham muita fé e recebam do alto céus a bênção de Deus, nosso Pai, na comunhão de seu divino Espírito. A bênção de Jesus, da Mãe Maria Santíssima. Recebam a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso santo irmão Aldo, possa estar e permanecer com todos. Amém. Paz do Senhor para todos e até amanhã.